Você está na quinta-feira do Jubileu, do Ano Santo, série Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. Talvez você até vá se admirar eu falar neste episódio, amigos, amigas que estão conosco nesta quinta-feira do Jubileu, fazendo esse caminho peregrino de esperança, que eu vá juntar as duas coisas, sofrimento e esperança. Parece contraditório, né? Mas não é. Não é. O sofrimento também, como a oração, é um lugar de esperança. Sem querer me imiscuírem no mérito desta ou daquela religião, ou deste ou daquele pregador, mas em nome da palavra de Deus e do bom raciocínio, até mesmo da psicologia moderna, nós podemos dizer que esta frase, pare de sofrer, como a gente escuta por aí afora, ela não tem um fundamento cristão e nem humanístico. O sofrimento faz parte da vida humana. Faz parte da vida humana. Que nós precisamos amenizar o sofrimento, sem dúvida. Que nós precisamos lutar contra a dor humana para diminuí-la, tanto possível, tanto as dores físicas, quanto as dores psíquicas e espirituais, sem nenhuma dúvida. Porque o sofrimento está ligado ao mal. Mas ele propriamente não é por si um mal. O sofrimento por si não é um mal. Nós amadurecemos, nós aprendemos muita coisa na vida com o sofrimento e sofrendo. Há uma expressão popular que diz assim: a gente aprende apanhando, apanhando. E tem muito de verdade nessa afirmativa. A gente aprende apanhando. O que significa? A gente vai trabalhando, vai vivendo, nem tudo dá certo, a gente bate com a cabeça e vai aprendendo que o caminho é outro. Mas o que faz perseverar no caminho? A esperança. Mesmo quando no caminho há sofrimento, nós entendemos que aquele sofrimento, aquela renúncia, aquela coisa que nos fez ficar constrangidos, etc., ela tem um peso que significa, ela nos ajuda a amadurecer para a vida. Ela nos ajuda, então, a nos humanizar. E na nossa linguagem cristã, católica, ela nos ajuda também a nos santificar. Nós não podemos esquecer que nós fomos salvos pela cruz. Não podemos esquecer disso. E que o maior símbolo cristão é a cruz. Está em todo lugar. O mistério central que nós celebramos em cada Eucaristia é o mistério da morte e ressurreição de Jesus. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Então, o acolhimento do sofrimento, não o sofrimento pelo sofrimento. Isso seria masoquismo. É uma doença psíquica, masoquismo. Gosto de sofrer. A pessoa quer sofrer. Então, no sentido de que ela sente satisfação no sofrimento. Isso é masoquismo. Isso é um desvio psicológico. Não é nada de sadio. Agora, o sofrimento assumido por uma causa. Por exemplo, os incômodos que uma mãe assume para gestar um filho e dar luz ao mundo. Os incômodos que alguém fica, por exemplo, para endireitar sua coluna. Eu vi uma vez uma pessoa que parecia uma antena de televisão, cheia de coisa de baixo ao alto. E não sei nem como aquela criatura podia repousar, né? Dormir. Mas era o incômodo que ela precisava passar
para poder chegar ao desejado. O desejado era ela poder ter uma coluna mais sadia e lhe dar uma vida de melhor qualidade. Quer dizer, quando nós assumimos o sofrimento, nós também crescemos. Nós estamos em vista daquilo que nós esperamos, a finalidade para a qual nós estamos sofrendo, que é alcançar uma meta maior. Jesus, ao oferecer sua vida por nós, e nesta oferta está implicada a dor da cruz, ele acolheu esta dor e ofereceu ao Pai pela nossa salvação. Não era dor pela dor, mas o acolhimento do sofrimento no caminho da sua missão que ele queria cumprir até o Pai, até o fim. Tanto que ele chega, no final de tudo, diz: Pai, tudo está consumado. Né? Completou-se a obra. Né? Então, ao sofrimento também, que nós assumimos o sofrimento do outro. Ao assumir o próprio sofrimento, na esperança da superação, como causa e ajuda para a nossa libertação, para a nossa purificação, mas há também a maneira de assumir o sofrimento do outro. Você veja, por exemplo, o sofrimento de uma pessoa que está aí na cama, não pode mais se movimentar. E são muitas pessoas assim. Alguém, um familiar, um amigo, alguém que ama aquela criatura, às vezes até um profissional, fica ali e vai assumindo o sofrimento daquela pessoa, ajudando que ela não se desanime, confortando, amenizando, encorajando. Eu me recordo de um sermão que o Papa Francisco fez, quando aquele quadro que ele gostava tanto de visitar, o da Nossa Senhora, chamada Salus Populi Romani, na igreja onde ele está sepultado em Roma, Santa Maria Maior, ele disse assim, que ele visitou uma vez um hospital e, passando de leito em leito, quando ele saiu do leito de uma criança que estava sofrendo, a mãe foi atrás dele e disse: Padre, por que é que Deus não deu também às mães o poder de sofrer no lugar dos filhos? Quer dizer, uma mãe que queria passar o sofrimento do filho para ela. Quer dizer, aí é um ato de amor. Aí o sofrimento já não é o sofrimento pelo sofrimento. É o amor àquela pessoa que leva você a esperar que ela seja aliviada, desejar que ela se sinta amparada, amada, é o desejo, é a esperança, e por isso queria substituir a pessoa no sofrimento. Quer dizer, isso foram palavras de uma mãe, e não foram palavras vãs, né? Ela dizia, queria que Deus tivesse dado, além de tantas coisas que lhe deu a mãe, desse também essa capacidade dela sofrer em lugar do filho. Né? Tirar o sofrimento do filho e ela mesma assumir. As palavras do Papa Bento XVI nesse documento, ele diz, sofrer com o outro, pelos outros, sofrer por amor da verdade e da justiça, sofrer por causa do amor e para se tornar uma pessoa que ama verdadeiramente, estes sofrimentos são elementos fundamentais de humanidade. O seu abandono destruiria o mesmo homem. Quer dizer, nós somos capazes de realizar isso em favor dos outros. E vale a pena lembrar, como uma espécie de finalização dessa nossa reflexão, como sofrimento e esperança também estão juntos, como nós assumimos na esperança, por amor, a dor própria e a dor dos outros, encorajando, dando razões de esperança e fazendo com que a pessoa sinta
que ela tem razão de esperar. Ela é amada. Olha essas palavras da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Diz: Deus nos consola em todas as nossas aflições, para que com a consolação com que nós somos consolados, nós consolemos os outros. Eu vou repetir. 2 Coríntios, capítulo 1. Deus nos consola em todas as nossas aflições, para que, com a consolação que dele recebemos, nós também consolemos os outros. Aí está um sinal vivo, inequívoco da esperança. Então, rezemos neste jubileu da esperança a oração jubilar. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. Amém.